No primeiro dia do pós-operatório, está tudo ok, já vai para o quarto. Já vai para o quarto e continua a fisioterapia intensa, já preparando esse paciente para, com 3 dias de internação, volta para seu domicílio a continuar a reabilitação cardíaca em casa. Em casa. Para falar sobre saúde cardiovascular, especificamente sobre um novo método, um protocolo inovador, eu recebo aqui nos estúdios da Opinião CE e do programa Entre Assuntos o cirurgião cardíaco Juan Mejia. Seja muito bem-vindo ao Opinião e ao Entre Assuntos. Eu que agradeço o convite. Vamos começar falando sobre qual é esse protocolo, qual é essa inovação, o que é que ela traz, como ela surgiu. Eu acho que é um assunto que interessa a muita gente, que traz uma revolução muito grande nesse setor específico da saúde. Eu acredito que sim, é revolucionário, disruptivo, meio que estava parado no tempo a especialidade. E o que é o que traz? Ele realmente atualiza movimentos que haviam começado na década do 90, finais dos anos da década do 90, na cirurgia geral. A cirurgia de abdômen, a coloproctologia, na traumato-ortopedia, outros tipos de cirurgia. E a ideia era o quê? O paciente, mobilizar o paciente mais rápido depois das cirurgias, voltar para a via oral mais rápido, correto? Isso se observava que tinha melhores resultados no que diz respeito às complicações e ao tempo de hospitalização. Já na década de 2000, 2010, começa na cirurgia cardíaca também, que foi uma das últimas a entrar no pacote, né, de especialidades, porque a pediatria, a neurocirurgia, a cirurgia bariátrica começaram esse movimento. Coloca o paciente para se movimentar, fazer fisioterapia respiratória, as coisas que a gente vê no dia a dia nos pós-operatórios, nos hospitais que fazem diferentes tipos de cirurgia. Na cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia de grande porte, pontes de safena, válvulas, congênitos, cirurgias da aorta, que são cirurgias pesadas, dá a impressão que não dava para fazer, mas eles conseguiram começar a fazer. Primeiro com os pacientes menos graves e depois foram ganhando, né? Ficaram mais valentes e começaram a fazer as coisas. Até chegar no momento atual, onde essa onda chegou aqui no Brasil, chegou com os colegas de São Paulo, e aqui no Nordeste nós fomos os que pegamos essa forma, esse movimento, observamos na Europa que já estava acontecendo, e significa o quê? Já parte pela definição do protocolo, o nome do protocolo, que é um acrônimo em inglês, ERAS, E-R-A-S, ERAS, Enhanced Recovery After Surgery. Então, traduzindo, é o aprimoramento das medidas que eu tenho que fazer para recuperar o mais rápido possível meu paciente operado de cirurgia cardíaca. O que é isso? Não é outra coisa que os diferentes players, os diferentes profissionais que têm a ver com a cirurgia desse paciente têm que conversar, têm que se comunicar em prol de um objetivo. Então, qual é esse objetivo? Recuperar o mais rápido o paciente. Então, em lugar de colocar um paciente em jejum por muitas horas, como normalmente se faz, vai operar às 8 horas da manhã, às 7 horas da manhã, o coitado está desde as 10 horas da manhã em jejum, não mais. Você, cada 4 horas, você dá um líquido, né? E 2 horas antes da cirurgia, dá a última tomada, esvaziamento gástrico rápido, esse paciente chega menos inflamado para a cirurgia, incrível. Mais confortável, né? E
é uma situação que qualquer coisa que você faça para diminuir a inflamação que vai acontecer depois do estresse cirúrgico é ponto para o paciente. Então, o jejum abreviado, que é o termo que se utiliza para não deixar em jejum prolongado, é isso aí. O pessoal, uma semana, 10 dias antes, já conhece esse paciente que vai ser operado de forma eletiva de uma ponte de safena, de uma troca de válvula, um defeito congênito, uma cirurgia de aorta, enfim. Eles preparam os pacientes, conhecem os pacientes. A fisioterapeuta faz o que em conjunto se chama o pré-habilitation, a pré-habilitação. Ele tem que conhecer como se faz uma fisioterapia para não ter medo, não aprender no pós-operatório como que deve ser feita uma adequada fisioterapia, o jejum abreviado. A psicóloga detecta se tem alguma fobia, se tem alguma restrição, para resolver isso, né? Mesmo com os familiares, tentar dar uma aliviada nessa tensão. O anestesista conhece, e isso já se faz, obviamente, mas a ideia é que o anestesista pega os detalhes desse paciente, porque ele, durante o ato operatório, vai utilizar as drogas de curta duração que vão permitir o paciente ser estubado no final da cirurgia. Esse é um objetivo. E se ele sai estubado da cirurgia, quando chega no pós-operatório, a turma já sabe que esse paciente está chegando e já precisa começar a fisioterapia imediatamente. Então, todo mundo como uma orquestra. É uma orquestra que trabalha em forma harmônica e, obviamente, o cirurgião tem que fazer uma cirurgia adequada, com os enxertos, com as próteses, o mais rápido possível, né? Que diminua o tempo cirúrgico, que faça uma cirurgia bem feita, parte desse pressuposto, obviamente. E então, no pós-operatório, que é o que se consegue? Incrível. Quando eu vi isso aí, eu confirmei, conferi pessoalmente, né? Então, o paciente com 6 horas já recupera a via oral, já está estubado, né? E esvaziamento gástrico. Inclusive, a gente faz um ultrassom antes de intubar o paciente para confirmar de que não vai regurgitar, essas coisas. Recupera 6 horas depois de chegada na UTI, já começa a beber líquidos. Com 8 horas está sentado na borda da cama, já sendo estimulado para começar a fisioterapia. O pós-operatório se faz com todo o que tem direito para, né, esse paciente estar bem estável. Obviamente não pode sangrar, não pode ter essas complicações graves que acontecem às vezes. E no dia seguinte, se começam a retirar todos os dispositivos, devices. Não sangrou, está bem, tem pouca droga, o paciente está acordado, está estubado desde que chegou do centro cirúrgico na UTI. Ele caminha dentro da UTI. Ele é levantado, fica em pé e começa a caminhar dentro da UTI. Isso é o que nós estamos conseguindo fazer com os nossos pacientes eletivos da cirurgia cardíaca de todo nível de gravidade. Ele caminha, faz um ecocardiograma de controle, está tudo ok, as coisas que foram feitas. E no primeiro dia do pós-operatório, está tudo ok, já vai para o quarto. Já vai para o quarto e continua a fisioterapia intensa, já preparando esse paciente para, com 3 dias de internação, volta para seu domicílio a continuar a reabilitação cardíaca em casa. Então, isso aí, mas já fazíamos isso aí, aquela coisa. Sim, mas agora todo mundo sabe o que nós estamos fazendo e esse paciente é informado, né? O paciente é partícipe de todo esse movimento. Né? Por todo esse relato, a gente observa claramente que o paciente ele vem como protagonista. Né? Esse apoio dessa equipe multidisciplinar muito bem orquestrada garante o sucesso do protocolo, mas o paciente é como se ele fosse ativo dentro do processo. Seria isso, doutor? Com certeza. Por isso que quanto melhor o grau de instrução do paciente, né? Ele quer participar, quer dar os pitacos dele, né? Pergunta o que estão fazendo com ele. Isso é muito bom, porque o profissional tem que explicar para eles. Uma pessoa, né,
que está, é um adulto que está em suas faculdades completas e ele precisa saber o que está sendo feito com ele. Então, quando a gente, e essa experiência que estou relatando para vocês, já fizemos um piloto no hospital da Unimed, estamos começando com o Hospital da Autoclínica também, com os mesmos resultados, pacientes eletivos. Em vários níveis de gravidade, né? Também. Isso, e não é só os pacientes, né, os menos, não, todo tipo de paciente, cirurgia de, enfim, reoperações, aneurismas, aquela coisa que o cirurgião cardíaco tem que enfrentar. Mas o conceito é esse, né? Então, 90% dos pacientes saem extubados de sala, 90% dos pacientes deambulam, caminham dentro da UTI no primeiro dia. 80% dos pacientes vão para a enfermaria, para o apartamento, no primeiro dia pós-operatório, no primeiro dia. E 70% desse piloto que fizemos, um bom número de pacientes, vão para casa com 3 dias de internação. Claro que alguns vão com 4, com 5, enfim. Sim. Mas então se nota uma diferença. Nós colocamos profissionais, não, nós conversamos. Inclusive tem tecnologia para, se não avançar por níveis. Se você não fez, um profissional não fez, não pode continuar o resto, então cobra. E por que você não fez? E chega de uma forma mais completa. Porque para tudo funcionar, realmente essa orquestra precisa estar afinada, né? As pessoas precisam estar... um depende do trabalho do outro, né? Porque são camadas que vão sendo construídas. Então, por exemplo, uma parte importantíssima é que o paciente não sinta dor. Para poder fazer uma fisioterapia, os exercícios de ampliação do tórax, né? Ele precisa de uma analgesia, de uma anestesia muito bem calibrada. Isso já se faz desde o preparo na hora da cirurgia. Então, anestesia multimodal, que é o termo que se utiliza. E, além disso, a gente coloca anestésicos locais, infiltração, ou nas costas, ou aqui na frente, no peito, né? Que isso diminui bloqueia a dor do paciente. Então, você está em condições de que esse paciente faça os exercícios respiratórios, motores, não vai limitar o movimento porque está bem tratado. E 5 dias antes da cirurgia, pacientes são eletivos, já começam com analgésicos fortes para ter um nível sanguíneo no sangue que no pós-operatório vão permitir que isso aconteça. Então, não é simplesmente esclarecendo, eu converso com todo mundo e vai dar certo. É porque se tomam algumas atitudes que antes não se tomavam para que esse paciente que garantem não sinta a sustentação. dor. Não sentindo dor, ele volta. O processo volta. O doutor Roncio me falava nos bastidores que fez um caminho oposto dentro desse processo, né? Começou ali com as especialidades e agora com essa visão mais ampla, multidisciplinar. É uma tendência que isso aconteça realmente, porque, de uma certa forma, olhar para o paciente como protagonista, trazer os benefícios de um protocolo bem implementado para recuperação, para redução do tempo de internação, é uma tendência que isso aconteça e é um movimento médico que deve se ampliar? Por várias razões. Primeiro, por que está sendo aceito e antes era menos aceito todo esse movimento? Porque agora se coloca medicina baseada em evidências técnico-científicas, publicações, com peso. Então, as equipes, os centros, na hora que vem evidência de outros lugares que já foram feitas, evidências que estão publicadas, eles, para aí, o negócio é sério. Não é da cabeça de um ou do outro, correto? Ponto número 1. Ponto número 2. Multidisciplinaridade, que alguns corrigem e dizem interdisciplinaridade. Disso eu conheço, porque eu trabalho no transplante cardíaco, eu sou cirurgião responsável pela coordenação do transplante cardíaco num hospital público. Que já envolve todas essas etapas. O segundo volume de transplante cardíaco no Brasil é do Hospital de Messejana, aqui em Fortaleza, no Ceará. Então, nós sabemos o que estamos fazendo. 575 transplantes nos últimos 26 anos. Então,
eu dependo para poder colocar um paciente na lista de transplante, que esse transplante, além da avaliação médica dos especialistas em insuficiência cardíaca, os cardiologistas que se dedicam a isso, dependo da avaliação da nutricionista, da psicóloga, da dentista, da enfermeira, da fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, correto? Correto. Então, isso já é o nosso ecossistema normal. Quando eu vou para a Europa e observo que o protocolo ERAS parte de um movimento multidisciplinar, para mim foi mais fácil entender isso aí. Então eu fiz o caminho já contrário, né? Em lugar de começar a cirurgia cardíaca convencional, ponte safena, válvula, enfim, eu começo pelo transplante, porque o transplante, a nutricionista entendeu que era um jejum abreviado, já colocou no transplantado, que é mais difícil, inclusive. Fisioterapeuta entendeu que era isso aí, me explicou e conversamos com outras disciplinas, com outras profissões, a gente se nutre. E eu sou dos que tenho uma abertura maior com a multidisciplina. Eu aprendo muito com as outras, como nutricionista, como fisioterapeuta, como psicólogo, converso com o dentista. Então, isso aí facilitou muito. E por isso que nasceu no transplante cardíaco no hospital público e está pretendendo fazer para o resto dos outros problemas cardiovasculares que precisam de cirurgia. Mas isso permitiu implementar na parte privada, na parte esse protocolo ERAS, né? Aprimoramento da recuperação. Então, com toda essa bagagem, foi realmente interessante convencer ao gestor que na hora que disse, normalmente demorava 8 dias, 7 dias, 8 dias de internação. Vocês estavam me tirando o paciente com 3 dias. Olha, vamos conversar, como que o negócio, aquelas coisas, porque obviamente também tem um impacto direto, né? No custo. Total. E lá na parte pública, por isso que eu quero que termine de ser implementado o protocolo ERAS no Hospital de Messejana. Sim, isso era uma pergunta existe a tensão dos leitos. Existe a tensão da superpopulação, gente esperando por cirurgia. Se eu consigo fazer uma boa cirurgia, que saia em menos tempo, seguramente vai ser primeiro 5 dias, depois 4 dias, depois 3 dias. Mas isso vai impactar porque vai me liberar leito para poder operar, para dar resposta a essa demanda. Se eu lhe contar que já na Europa e nos Estados Unidos tem centros onde já não tem unidade pós-operatória, só são lugares de recuperação anestésica, porque já sai estubado, começa aqui, está tudo bem, aquelas coisas, entra, se opera num dia, já vai embora à noite. Está entendendo como está o negócio que caminhou? Uma coisa muito interessante. Então, primeiro, o cirurgião experiente tem que se convencer que isso já está acontecendo. Que funciona. Que funciona. Segundo, vamos criar as situações para o que normalmente estávamos acostumados a fazer, melhorar o que nós comunicar, a inteligência artificial, a tecnologia importante para oferecer aqui, tem que ter um nível de auditoria para saber se o que nós estamos fazendo realmente está funcionando e, obviamente, a satisfação do paciente na qualificação dos nossos pontos, né? Sim. É muito importante. E eu acho que, com o tempo, isso vai ser uma política pública. Não tenho a menor dúvida. E isso aqui vai continuar. E isso aqui, o que era uma coisa para cirurgias menos complexas, agora já está no transplante. Nós estamos fazendo um movimento para colocar isso no transplante cardíaco, que é um paciente mais grave, um paciente mais difícil, um paciente, né, que muitas vezes está com um coração artificial esperando um doador. Mas mesmo assim nós podemos fazer isso aí. E então nós que estamos já entrando, todo esse mês está importantíssimo para nós aqui no Hospital de Messejana e todo o grupo do transplante, vamos começar com o programa dos dispositivos de assistência ventricular, os corações artificiais totalmente implantáveis. Se coloca na ponta do coração e empurra na aorta, né? E fecha o tórax e o paciente sai caminhando já com sua máquina funcionando como ponte para transplante, como uma terapia definitiva. Isso já está chegando em Fortaleza.
Final do mês estamos viajando para Dallas, um grupo de profissionais do Hospital de Messejana e da parte privada, fazendo um treinamento de uma semana só com essas coisas, de muita atualização, para trazer ao Estado, Fortaleza, ao Hospital de Messejana para os nossos pacientes. Então isso é um processo que já está acontecendo, já é uma realidade. Então, isso aí tem tudo a ver com o que estamos fazendo, e tem coisa chegando, a gente está muito empolgado, todo mundo diz, o Hospital de Messejana está acabado, aquelas coisas. Não, pelo vamos contrário, reagir, vamos fazer uma coisa diferente, vamos colocar as ideias, o que o mundo está fazendo para melhorar o resultado de sobrevida dos nossos pacientes. Então, vamos atrás. É difícil? É, mas o que não é difícil? Então, eu acho que eu estou colocando um pouco de expectativas nos mais jovens, principalmente, né? Talvez seja um legado, exatamente, isso. Talvez seja um legado de nós já mais experientes. Gente, sempre tem coisa que pode melhorar. E nós somos um centro de referência nacional. Então, o pessoal está olhando para o que nós estamos fazendo. Então, nós não podemos ficar estabilizados no status quo. Há sempre um degrau coisas. A mais para subir. Eu acho que é esforço, conversa com o gestor, conversa com a parte privada, conversa com a empresa, né? com a parte das empresas, dos equipamentos, aquelas coisas. Mas nós temos o que outros centros, outros estados não têm. Temos um centro de referência experiente, com resultados, com uma história, com isso aqui, que permite chegar nessa entrevista e mostrar, olha, queremos melhorar, queremos fazer diferente. Então, em breve terão notícias sobre essas coisas. Né? Doutor Juan, esse protagonismo do paciente dentro do protocolo e dentro do processo, acaba que durante todo esse percurso há uma mudança até de comportamento e de visão do paciente sobre o seu próprio problema de saúde. Isso depois de um pós-operatório, de uma reabilitação consolidada. O paciente estando consciente desse passo a passo e tendo participado desse processo, isso garante a ele não só um bom resultado cirúrgico, mas uma recuperação plena futura, ou não necessitar de novo de uma cirurgia, ou passar a se cuidar de uma forma mais consciente, e esse protocolo também ultrapassa essa barreira e chega aí numa condição futura? Com certeza, isso vai ajudar a comunicar com o paciente no pré e no pós-operatório, mas no pós-operatório tardio. A longo prazo. A longo prazo, então, não vai se perder esse paciente. Então, na parte privada, obviamente, as operadoras, as seguradoras aproveitarão isso aí para orientar sistemas e mecanismos de prevenção para que não aconteça novamente, né? Poxa vida, estava com sobrepeso, fumava, estresse em excesso, enfim, algumas condições clínicas que precisavam ajustar para que não volte a ter que operar das coronárias, para que essa prótese que está colocando dure mais, correto? A prevenção de determinadas... Ok, é o dia a dia. Já na parte pública, acho que seria uma situação cultural. Sim. Você tem direito de ser bem atendido. Você tem direito de ser acompanhado. Você tem direito, através de uma telemedicina, através de uma telesaúde, manter o contato com os centros profissionais que invadiram seu corpo para fazer uma cirurgia. Não termina meu relacionamento no momento que você sai do hospital, porque você já é um elemento, é uma pessoa que precisará de cuidados continuados para evitar que as coisas também, evitar a repetição do problema cirúrgico, eventualmente, ou detectar que esse paciente possa ir para outro tipo de procedimento ou outro tipo de tratamento precocemente. Então, precisa de banco de dados, eu acho que, se bem entendido, o gestor, tanto na parte privada quanto na parte pública, e na parte privada a resposta foi fabulosa do que eu já conversei, mas na parte pública, se cair a ficha,
Eu acho que nós podemos fazer uma coisa muito diferente. É como se o paciente, ele não só sai mais rápido como ele não precisa retornar. Esse é o objetivo. Exatamente. Então, o ciclo, né, principalmente no setor público, ele vai girar com muito mais velocidade. Então, em lugar de detectar um retorno precoce para tratar eventualmente alguma infecção, certo? Essa comunicação diz, não, você tem que rotar, porque se você me volta com um mês depois, vou ter que operá-lo, vou ter que fazer outra cirurgia. Então, o custo aumenta, o leito vai ser ocupado, os resultados já são diferentes, não são como se fosse só a cirurgia, já é uma complicação. A mortalidade aumenta. Então, tudo está relacionado. Isso aí é o quê? Organização. Isso aí é gestão. Isso aí não é só querer fazer as coisas. O que preciso para manter os profissionais? Eu falei sobre isso no Congresso Socialista em Cardiologia. Né? O que preciso para convencer meu grupo que isso tem que ser feito? Uma coisa que em gestão, tive a sorte de fazer gestão em saúde na Fundação Getúlio Vargas, né? E eu fiquei assim impressionado como o ambiente empresarial estimula os funcionários e evita perder funcionário bom. E muitas vezes você não consegue remunerar melhor porque tem um teto. Mas às vezes um funcionário, na parte médica, por exemplo, gosta de publicar, outro gosta de pesquisar, outro gosta de cuidar do paciente, outro está aí para cumprir horário mesmo, né? Mas então é a teoria da cenoura, né? De carrots. E a vara, né? Então você está com uma vara, todos os coelhinhos vão, e para cada coelhinho, todos os coelhinhos, né? Nenhum igual que o outro. Cada um tem uma expectativa diferente. Então o gestor, o líder, tem que saber entender como fazer para que não perder os melhores e continuar com a motivação, né? É uma coisa muito interessante. Esse protocolo me traz também uma reflexão que eu acho que é correta, não só desse trabalho interdisciplinar, né, multidisciplinar, mas de você conseguir unir todos os atores e todos os setores. Vamos lá, a gente fala aqui de tecnologia de ponta, a gente fala aqui de profissionais qualificados, a gente fala aqui da expertise médica desde procedimentos simples até de alta complexidade, e a gente consegue colocar todas essas pessoas trabalhando de uma maneira organizada, digamos assim. Ninguém está inventando a roda, na verdade, está se colocando cada segmento no seu devido lugar e da melhor forma possível. Seria isso? Absolutamente. Olha, já você conseguiu entender o conceito, a filosofia desse movimento. Tem todo sentido, né? Agora, tem uma situação que também é diferenciada. Valorizar as outras disciplinas. Às vezes, na discussão dos pacientes que deverão entrar na lista de transplante, estamos passando para o transplante de novo, um profissional não médico disse, olha, eu acho que isso aqui não deve ser assim, assim, né? Aquela coisa, né? E aí o médico disse, não, o médico aqui sou eu. Depois acontecem as coisas e esse profissional deveria ter sido ouvido e realmente nós aprendimos essas 2 décadas e meia, né? Gente, né? Um no seu quadrado, cada um tem sua especialidade, trabalhando em conjunto se faz uma coisa melhor. Essa situação que o doutor era o rei da selva, isso não existe mais. Acho que o ERAS é isso aí, é multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, banco de dados, certo? Respeito ao paciente e auditoria do que está sendo feito. Eu acho que isso resume o que é gestão em saúde nos tempos modernos. Se você coloca tecnologia, inteligência artificial para fazer isso aí, você não vai ter a humanização necessária. Então, se você consegue colocar isso aí, eu conversei isso com o pessoal do Ministério da Saúde na parte da Secretaria de Saúde Digital. Eles têm que entregar o prontuário eletrônico pelo SUS, né? Sim. Essa vai ter que ser a entrega deles, né?
E eles, para falar de prontuário eletrônico, é desde a medicina primária, básica, a UPA, hospital secundário, hospital terciário, até onde está, chega para mim no transplante, certo? Então, essa sequência é tecnologia, é inteligência artificial, em colocar inteligência artificial em toda a sequência. Então, nós que estamos na ponta, já estamos mostrando que estamos prontinhos para que, indo através de toda essa cadeia, essa comunicação tem que chegar perfeita para nós. E eu preciso do resto, porque na hora que o paciente volte para o interior, não posso ir ao interior a ver o paciente que operei, ele é muito difícil que tenha. Por que não utilizar a telemedicina, a telesaúde? Agora preciso que esse colega que está lá atendendo saiba que é o que está sendo feito. E aí entra a formação médica, a formação das outras. É o mundo. É uma grande revolução, na verdade, né? Uma grande revolução. O que você faz, estava lendo aqui na entrada, né? O que você faz com agrado é para dar certo, né? Como dizia Shakespeare, né? Então faça o que você tem vontade e é agradável para você fazer. É muito bom transplantar 35, 40 pacientes por ano. Nos mantém, para nós, na América Latina, numa situação interessante, importante. Se você toma atitudes que vão a facilitar e viabilizar os procedimentos de milhares de pacientes, é uma satisfação ainda superlativa. Então, doutor Juan, a sua fala é uma fala apaixonada, né? De grande expectativa, de grande força, de movimento mesmo dessa saúde privada, da saúde pública também, esse olhar para que seja realmente um procedimento, um processo democrático, né? Para a gente finalizar, eu queria saber das suas expectativas. O seu olhar está bem positivo e eu queria que o senhor falasse quando o senhor espera que todo esse processo de fato esteja consolidado e harmonizado para ter cada vez mais pessoas com acesso a esse procedimento. Os profissionais do hospital público, que é o desafio, né? Estão sensibilizados à parte anestésica, da fisioterapia, da nutrição, da psicologia, porque o transplante tem um pezinho em cada um desses, então para nós é mais fácil transportar. Então eu acho que o resto do ano nós já devemos terminar de organizar as coisas. O doutor Adriano Veras, nosso diretor, é um sujeito muito receptivo, estou gostando muito dele, da forma como chegou, um oncologista, cirurgião oncologista, que entendeu também o princípio. Falei com a secretária de saúde, ele entendeu o princípio na hora, pegou isso aqui, realmente entendeu. E é bom que se tragam essas coisas. A minha expectativa é que isso comece a funcionar já até o final do ano. Na parte privada, já está funcionando. Já está acontecendo. Então, está dizendo, se dá para fazer lá, vamos lá sofrer um pouquinho, mas vai dar uma coisa assim. O que eu poderia dizer para terminar é que eu tive a sorte de conhecer realidades de outros países emergentes, entre eles a África do Sul. Então, eu queria trazer essa motivação de lá. Conversei com o professor Valim Menezes, que é o reitor do Instituto Federal do Ceará, o IFCE, né? Ciência, Educação e Tecnologia. A gente criou uma amizade, porque muitos dos equipamentos que eu preciso são importados, custam caríssimo muitas vezes, e que limitam, restringem a utilização no paciente principalmente, e no privado também. Então, quando eu disse que na África do Sul eu tinha visto como os sul-africanos faziam pesquisa aplicada de ponta e que estavam começando a construir seus próprios equipamentos. Substituir a importação por coisas de nível importante. Ele foi lá e viu também o que eu tinha visto. Talvez essa seja a próxima motivação para começar esses centros tipo Messejana, né? Para poder começar todos esses técnicos, esses engenheiros físicos, da mecatrônica, da robótica que estão nos institutos federais e em outros, começar a conversar com o cirurgião, com o anestesista, né? E mais uma vez a integração, né? Integração. Então, gente, vivem em mundos separados. Vamos conversar para, olha, eu preciso uma pinça assim, eu preciso uma bomba dessa forma, eu preciso aqui.
eles dão uma resposta, e eu tive uma resposta muito positiva nesse sentido, favorável. Eu tenho certeza que os próximos anos vão caminhar nesse sentido também. Que maravilha. Doutor Juan, parabéns pela iniciativa, parabéns por todo esse oxigênio que vem, que chega com boas notícias e com boas perspectivas para a nossa saúde de uma forma geral. E seja sempre bem-vindo, estamos aqui à disposição para sempre estar divulgando aí ações tão importantes e de tanto peso para a nossa saúde. Obrigado pela gentileza. A gente fica por aqui e até a próxima.